Tá bom assim? Tô meio água sem cabeça. E eu tô com a Rosária Farage mais uma vez. Rosária, grande repórter do portal Eu Rio. Rosária que já passou pelo SBT, pela Band, pela CNT, enfim, pela Tupi, já passou por tudo que é lugar. Rosária tá aqui com a gente. Rosária hoje, dá pra dizer que é uma antenada na jogada já. Rosária, o Flamengo tem um time, como todo mundo sabe, muito superior ao do Fluminense. O Flamengo hoje é o líder do campeonato com 10 pontos para o segundo colocado. Rosária, o Fluminense está numa situação oposta na tabela, o Fluminense briga para não cair, melhorou um pouquinho, é verdade, com o Marcão, apesar da derrota para o Atlético Paranaense, que eu considerei um absurdo, uma derrota inaceitável pelo jeito do jogo. O Fluminense abriu o placar desde o comecinho, enfim, e poderia ter feito até mais gols se não tivesse tanto preciosismo, mas acabou perdendo, acabou tomando a virada. O Furacão, já que nem briga por nada no Campeonato Brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil, não disputa o título do Campeonato Brasileiro, já está garantido na Libertadores, enfim, conseguiu essa virada. Mas hoje, Rosária, o mister Jorge Jesus, técnico do Flamengo, disse que o Fluminense foi muito digno, e eu já tinha falado isso na minha análise anterior, lá em cima, que o Fluminense foi muito digno. O Fluminense encarou o Flamengo com o peito, digamos, não aberto, porque tomou pressão no primeiro tempo e tal, mas com dignidade, saindo, tocando, não se desesperou, não foi desonesto, não foi... não deu bicão para tudo que é lado, não jogou como time pequeno, não necessariamente. Jogou como time digno, que é o clube nas tradições do Fluminense. Você concorda, Rosária, com o mister Jorge Jesus, que se o Fluminense tivesse essa postura no campeonato, tivesse jogado dessa forma na maioria dos jogos, não estaria nessa situação? O técnico do Flamengo realmente disse que já veio aqui no Maracanã várias vezes assistir ao Fluminense e que nunca tinha visto o Fluminense com tanto ímpeto. Ele considerou que o Fluminense jogou bem e que o Flamengo, apesar de ter vencido por 2-0 e ter tido até a oportunidade de fazer mais gols, teve um jogo difícil. Foi um jogo difícil para o Flamengo hoje. Então, o Fluminense impôs, né, essa dificuldade, jogando bem, fazendo uma boa partida. Mas a diferença, né, técnica é tão grande que mesmo o Fluminense fazendo um bom jogo, acabou derrotado pelo Flamengo, até porque eu não vejo, né, nesse campeonato nenhum outro time que possa fazer frente ao Flamengo. E o Flamengo cada vez mais, né, se solta, cada vez mais arrisca, cada vez mais mostra um futebol bonito. E seguro, né? E totalmente seguro. Então, isso também faz diferença, né? Apesar de que, o que acontece? Olha a diferença até de elenco, porque o Flamengo, ele foi no mercado e ele foi certeiro, ele comprou o que é de melhor, ele realmente tem hoje uma espécie de seleção, né? Jogadores que pertencem, que já jogavam pela seleção, estão no Flamengo. Já jogavam, jogam, vão jogar. Jogadores que estão sendo convocados. Então, assim, e de outros países também, né? O técnico também, ele tem sido muito feliz, ele tem uma confiança para poder fazer substituições, né? Ele mantém sempre aquele mesmo padrão de jogo, um padrão de jogo muito... indo para o ataque. O Flamengo estava ganhando de 1-0 e mesmo também depois vencendo de 2-0 o Fluminense, continuou procurando mais gols. O que ele puder fazer de gols, ele vai fazer, porque ele vai tentar até o final, até o apito final. Por outro lado, o Muriel vem sendo destaque do Fluminense. Ele hoje, mais uma vez, fez excelentes defesas, coisas assim impressionantes, né? Tirando assim aquilo que você pensaria que seria mais um gol do Flamengo, e o Muriel impedindo essa ampliação por parte do adversário. O Muriel foi um acerto, tem sido um acerto, tem ajudado o Fluminense nessa tentativa de se afastar do Z4. O Nenê também fez um bom jogo, depois saiu, né, junto com o Ganso. O Ganso saiu vaiado porque muita gente entende que ele não tem o futebol, né, necessário para um meia, para um capitão que precisa distribuir a jogada. Acha que o Ganso é lento e sonolento e tal. Muita gente chama o Ganso de coach, né? Porque ele só manda correr, mas na verdade ele não corre. Exatamente, mas acontece que também tem, por outro lado,
uma parte da torcida considera que ele é um gênio e eu vejo, eu não vejo como um gênio, mas eu vejo algumas jogadas geniais do Ganso que não são aproveitadas porque o resto do elenco ainda não acompanha. Eu acho que ele precisa mudar, ele precisa ter consciência dos companheiros que tem, né? E assim, ser mais rápido na jogada, ser mais ativo, porque para poder ajudar os companheiros. O futebol de hoje é muito dinâmico, então você não pode ficar pensando muito, não pode fazer coisas muito geniais, até porque não tem quem acompanhe, né? O cara tem uma visão, ele faz a jogada, mas o companheiro dele não acompanha, e aí ele acaba acontecendo o seguinte, perdendo a bola e o contra-ataque, o outro time, o adversário, aproveita e surpreende, como tem acontecido muitas vezes. Mas o Fluminense foi digno, sim, o Fluminense tem sido digno, o Fluminense tem feito bons jogos, com a dificuldade que a gente sabe que tem, porque se não tivesse essa dificuldade, não estaria na posição em que se encontra, está agora com 29 pontos em 15º lugar. Mas eu acho que também tem a questão do técnico, que eu não sei se o Marcão algum dia vai ser um técnico de ponta, assim, sabe? Ele está iniciando a carreira dele como técnico, ele está tendo realmente a primeira grande oportunidade num time grande, que é o Fluminense. Como técnico efetivo, né? Como técnico efetivo. Mas, assim, de uma sequência. Então, é a primeira vez, eu não sei como será, assim, mas ele tem um aspecto muito positivo. Ele consegue trabalhar muito bem o elenco e eu acho que esse elenco joga por ele. E esse elenco tem jogado com alegria. Só que pegou 2 times, né? Primeiro o Atlético Paranaense e agora o Flamengo, que um foi campeão da Copa do Brasil, o outro com certeza está fazendo de tudo, só não será campeão brasileiro se acontecer uma catástrofe. Então, pegou 2 times muito fortes, as derrotas, na minha opinião, eram esperadas, tá? Se acontecesse diferente, seria para mim uma surpresa. Agora, no domingo que vem, vai pegar a Chapecoense, que já está no Z4. Então, aí sim, o Fluminense tem uma obrigação de vencer, porque está em casa, está com um time tecnicamente inferior. Mas eu acho que o Fluminense vai sofrer muito até o final, mas tem condições, tem peças, né? Ele surpreende algumas vezes e ele tem condição de permanecer na Série A, que é o trabalho que o Marcão tem que fazer que é o até o final do ano. O único objetivo do Fluminense atualmente é esse, permanecer na Série A. Falando do trabalho do Marcão hoje, você achou que ele fez certo, escalou certo? Ele tirou o João Pedro, você até falou para mim off que era até para poupar o garoto, não queimar muito, que já tinha sido vaiado no jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo anterior, e ele não teve referência, né? Ele continua, até como o Gerson no canal dele falava, o Gerson Canhotinha de Ouro. Sigam o canal do Gerson aí no YouTube. Recuava muito ali, tanto o Wellington e principalmente o Johnny Gonzalez, podendo dar mais profundidade a eles, podendo dar mais força, principalmente o Johnny Gonzalez, que a característica é a velocidade e a chegada forte no ataque. Não sabia se o Johnny Gonzalez é lateral, é zagueiro, enfim, brincadeira do Gerson, mas enfim. E o Marcão respondeu para mim hoje aqui, que o Johnny Gonzalez, a ideia era tanto fazer ele e o Wellington entrando em diagonal, tabelando com Ganso e Nenê. Mas não deu certo isso, né, Rosário? Bom, o Marcão, como eu disse no começo, a gente é uma incógnita, a gente não sabe ainda como ele será, né? Ele precisa realmente de tempo até para errar e acertar. Eu acho que ele tirou o João Pedro, porque a torcida realmente vem perseguindo, sabe? O garoto, às vezes, também, com muito ímpeto, ele não consegue ter aquela visão clara de como finalizar. Ele está há 8, agora 9 jogos, né, sem marcar. Eu acho que ele fez bem, sim, até para poupar o garoto, de colocar o Wellington Ney. Só que o João Pedro, atualmente, ele joga melhor do que o Wellington Ney, né?
Então, acho que Até características diferentes. Né? atendeu a torcida, poupou o garoto, mas eu acho que não fez bem, não. Acho que o João Pedro é o titular, deve continuar sendo o titular. Beleza, Rosário, para finalizar, você acha que o Flamengo já é campeão brasileiro? Pode falar. Você não Sim, faz sim, parte do não, Flamengo. não, Pode não, falar. Você não, não tem que ter não. oba. Não é torcedora do Flamengo. Não tem que ter oba-oba nenhum, nem. Acho que sim, claro. Já é campeão. Não Já tem é. ninguém que tire o título do Flamengo. Não tem. 10 pontos de diferença Para 11 partidas que faltam. e não é só a diferença de pontos, assim, é porque o Flamengo cada vez mais ele fica melhor. Vai passando o tempo, ele vai melhorando o seu jogo, né? E os concorrentes, que seriam o Santos e o Palmeiras, estão oscilando muito, estão vacilando. Para tirar esses 10 pontos, eles tinham que ter um futebol melhor. É verdade. Lembrando que se o Palmeiras e o Santos ganharem todos os jogos, tem mais 33 pontos, aí ficam aí, mas claro, se o Flamengo não ganhasse mais nenhum, ficaria uma diferença de 20 pontos, né? Mais 23 pontos. Mas é óbvio que o Flamengo vai ganhar pelo menos aí, sei lá, 70% desses pontos. Então, realmente, essa diferença é muito difícil de ser quebrada. Rosário, muito obrigado aí pela participação mais uma vez aqui com os Antenados na Jogada. Posso fazer um convite só? Faça. Eu estou também na assessoria da Expo Meu Negócio, que é uma feira de empreendedorismo que vai acontecer 23 e 24, quarta e quinta-feira, de 10 às 20 horas, no Centro de Convenções Sul América. É imperdível, gente, para quem quer abrir o próprio negócio, abrir a própria empresa, melhorar o negócio. Tem palestra, tem curso, tem exposição, tem experiência como youtuber e consulado americano para tirar dúvidas sobre importação, exportação, internacionalização de empresas. Vale a pena. Expo Meu Negócio. Entra lá no site expomeunegócio.com.br e faz a sua inscrição, compra seu ingresso que vale a pena, tá bom? Show de bola, recado dado. Isso aí, nós somos os Antenados na Jogada e nós torcemos sem parar. Valeu, Rosária. Valeu, beijinho.